Agora, então, estamos na questão 6, já passamos da metade da prova. O que nos diz a questão 6? Atenção! Primeiro coloque F se for falso ou V se for verdadeiro na frente de cada afirmação e depois assinale, então, a alternativa que contém a sequência correta de F e V aqui embaixo. Então, vamos analisar cada afirmativa. A primeira afirmativa nos diz o seguinte: no eclipse solar, o Sol fica entre o nosso planeta e a Lua. Será que é verdadeiro? O que seria eclipse, pessoal? Uma coisa que vocês têm que ter em mente: eclipse seria um sinônimo, né? Seria o mesmo que desaparecimento. A palavra eclipse vem de desaparecimento. E solar vem do Sol. Então, o que seria eclipse solar? Seria tipo um desaparecimento do Sol. E para desaparecer o Sol, o que tem que acontecer? Bom, imagine que temos o nosso planeta aqui, vou botar um T, né, para vocês entenderem. Temos aqui o Sol. Claro que não está em proporção correta, até a distância, né, obviamente não está, mas só para a gente entender. Você, então, é um observador que está na superfície do nosso planeta. Você está aqui, você é esse ponto vermelho. Vamos imaginar, para eu não ver o Sol daqui, né, o Sol está aqui, para eu não ver ele, o que tem que acontecer? A gente tem que colocar alguma coisa aqui, né, para bloquear. O que seria essa coisa? Seria a Lua. A gente colocaria a Lua aqui e daí a gente teria um eclipse solar, tá? Basicamente quando a gente tem essa posição. Entendi. E se eu tivesse aqui, eu veria o Sol? Veria. Tá? Na verdade, aqui é só uma representação. Se a gente pega as distâncias verdadeiras, as proporções corretas, né, com a distância, seria uma bolinha, né? Seria mais ou menos isso daqui. Aqui é só uma representação para a gente entender. Só que quando ocorre um eclipse solar, pelo menos, é só uma região que a gente vai não ver o Sol completamente. A região de umbra, né? Aqui a gente não veria uma parte do Sol, aqui a gente veria, entendeu? Então a gente teria o que a gente chama de eclipse parcial. Mas só em uma região específica que a gente teria o eclipse solar total, e a depender da posição, né, do período que acontece esse eclipse, a gente nem teria o eclipse solar total, a gente teria o anular. Depende de vários fatores, mas de qualquer forma, se a gente entender esse desenho, a gente percebe que para ocorrer um eclipse, um desaparecimento do Sol, a Lua tem que ficar entre o Sol e a Terra. E analisando a afirmativa, no eclipse solar, o Sol fica entre a Terra e a Lua. A gente sabe que a distância entre o nosso planeta e a Lua não é tão grande, é de 384 mil quilômetros aproximadamente. E a distância entre o Sol e o nosso planeta é de 150 milhões de quilômetros aproximadamente, uma unidade astronômica. Então não faz sentido o Sol, que é uma estrela, né, ficar nessa posição. Mas você entende, né? Sempre tem essa ideia, eclipse, desaparecimento. Daí você faz o desenho, interpreta a situação e marca com certeza. Então, essa primeira afirmação é falsa. Coloca um Fzinho aqui. Se você quiser, você também pode, se você tem certeza absoluta que essa primeira está falsa, uma estratégia boa é vir aqui nas afirmativas e essa C diz que a primeira é verdadeira. Essa aí também. Então o que você faz? Você já elimina essas que a primeira afirmação é verdadeira e você só tem as potenciais corretas. Então é uma boa estratégia. Evita alguns erros, né, ou confusões que você pode fazer na hora de pegar essa informação e passar para lá. Tá? Então é uma dica que eu dou para vocês fazerem na hora da prova. E segunda afirmação, se você está na sombra da Lua, para você está ocorrendo um eclipse solar. Bom, temos aqui o Sol, tá? Aqui temos a Lua. Daí o Sol vai enviar raios, né, luminosos, e ele vai projetar uma sombra, tá?
Mais tarde vocês vão estudar as partes dessa sombra, né? Tem a umbra, a penumbra, antepenumbra. Aqui que seria a região da umbra, né? Onde teria o eclipse total. Se você estiver, né, aqui, por exemplo, ou aqui, você não consegue ver o Sol. Então o Sol desaparece. O que seria esse desaparecimento? O eclipse. Se você estivesse realmente nessa sombra, teria um eclipse solar. O nosso planeta ele poderia estar aqui, por exemplo. Então não teria um eclipse total. Ou o nosso planeta poderia estar aqui. Daí nessa regiãozinha daqui teria um eclipse total. Aqui já teria um parcial, né? Depende de outros fatores. E por que em alguns momentos a gente tem eclipse total ou não? Porque a órbita do nosso planeta não está constantemente à mesma distância da Lua. Então vai ter momentos, como eu disse, que vai estar aqui, aqui, depende do período que acontece o eclipse. Mas de fato, se a gente estivesse na sombra da Lua, a gente teria um eclipse. Então essa afirmação daqui está verdadeira. Coloca um V aqui e pode passar para a próxima afirmação. Terceira afirmação: se a Lua está na sombra da Terra, está ocorrendo um eclipse lunar. O eclipse lunar seria o desaparecimento da Lua. Né? Como assim desaparecimento? Na verdade é a projeção, né, do disco terrestre do planeta Terra na Lua, que vai ocorrer uma sombra, né, que vai tapar um pedaço da Lua. Esse seria o eclipse lunar. Mas vamos entender, se a Lua está na sombra da Terra, então para ter a sombra, aqui a gente tem que ter o Sol, aqui a Terra, e a Terra vai ter a região de sombra, uma região de umbra. Então vamos ver, se a Lua está na sombra da Terra, então a Lua estaria aqui, por exemplo. Está ocorrendo um eclipse lunar. Sim, pessoal, esse seria o eclipse lunar, claro, para um observador aqui no nosso planeta. Ele veria, não veria uma parte da Lua, porque a própria Terra está projetando uma sombra, né, na Lua. Então é realmente essa posição, né, para ocorrer o desaparecimento da Lua, o eclipse lunar. Então vamos colocar um V. Quarta afirmação: no eclipse lunar, a Terra está entre o Sol e a Lua. Vamos aproveitar essa imagem que a gente já fez. Então o que tem que acontecer? O nosso planeta tem que estar entre o Sol e a Lua. Aqui é a Lua. Então realmente, né, nosso planeta está entre esses dois astros. Então também vamos colocar um Vzinho aqui. E quinta afirmação: se o seu gato está na sua sombra, para ele está ocorrendo um eclipse solar. Né? Depois pode testar, pega seu gato se você tem e testa. É um pouco contraditória essa afirmação, porque tem a diferença entre fonte pontual e fonte extensa. Se você pegar uma fonte pontual, você pode fazer um eclipse para seu gato com uma fonte pontual à noite, por exemplo. Não precisa ser necessariamente a fonte solar. Porém, de fato, vai ocorrer um eclipse se essa luz for proveniente do Sol, ser a fonte ser solar, e você projetar uma sombra e o seu gato estiver ali. Daí vai ser realmente um eclipse solar. Vamos fazer até o esquema para vocês entenderem melhor. Eu não sou bom de desenho, tá? Mas acho que vocês entendem, né? Aqui, ó. Aqui está o gato bonitão. Temos aqui você. Tá? Ah, professor, eu não sou tão feio. Ah, tá, mas é uma representação. Assim como a gente fez a representação do Sol, da Lua, aqui é só uma representação. Não se ofenda, né, com o meu desenho. Mas enfim, temos o Sol aqui. Ele projeta. Ele vai enviar raios e vai projetar uma sombra. Essa sombra daqui vai vir aqui e vai ser assim. Essa vai ser a região de sombra em que não vão chegar os raios solares. E aqui o gato vai estar vendo o Sol? Não, ele vai estar na região de sombra. Ele não vai ver o Sol e por isso que a gente vai dizer que ele vai estar
em um eclipse. Então ele vai estar num desaparecimento solar, por mais que seja um pouco estranho a gente entender essa afirmação, porque a gente está acostumado com a Lua, né? Eclipse, esse fenômeno, porém na definição isso também seria um eclipse. Não precisa ser necessariamente a Lua, porque a palavra eclipse está associada a desaparecimento. Então, eclipse solar, desaparecimento do Sol. Eclipse lunar, desaparecimento da Lua, né? Independente se é total ou parcial, sempre tem essa associação em mente e não necessariamente em relação ao corpo que está causando esse desaparecimento. Portanto, essa quinta afirmação também está verdadeira. Mas eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida nessa quinta afirmação, mas vamos utilizar só essas informações para ver se a gente chega numa conclusão. Então, as três do meio ali são verdadeiras e a primeira é falsa. Então, vamos analisar. Aqui a terceira é falsa, então não pode ser essa A. Aqui na B, as três primeiras estão verdadeiras, a primeira falsa, aqui é uma grande potencial, e a D, a terceira é falsa. Então a gente elimina essa também, e de qualquer forma, mesmo que se você tivesse marcado que aqui é falso, por exemplo, você poderia chegar na conclusão que é a letra B, por eliminação de alternativas. É uma ótima estratégia para você utilizar se tiver alguma dúvida pontual assim. Mas de qualquer forma, então, gabarito da questão 6 da OAB de 2025, letra B.